Físico-Química Experimental 1, Prática de Eletrólise da Água. Hoje nós iremos demonstrar a eletrólise da água usando diferentes eletrólitos e diferentes eletrodos, né? Então, vocês receberam aí no manual os tipos de eletrodo e as soluções que utilizaremos para cada experimento. O material então utilizado aí vai ser 3 sistemas como esse mostrado aí neste setup, que é composto por 2 buretas de 25 ml, né, elas estão na posição invertida, um funil de separação, né, que vai ser utilizado como frasco nivelador, esse funil que está aí no suporte ao lado, né, que vocês têm uma mangueira que está conectando o nosso dispositivo, e o tubo em H, onde nós vamos ter na base do tubo em H o eletrodo e o cátodo, e as 2 buretas então dando sequência aí, saindo deste tubo em H e indo até em cima aí, que nós vamos observar aí nessa imagem. Muito bem, para o experimento de hoje então, o procedimento consiste, né, depois que nós montamos os sistemas com os pares de eletrodos e soluções aí de acordo com a tabela que vocês têm, o primeiro passo agora é colocar as respectivas soluções aí, né, usando o funil nivelador, né. Inicialmente então nós vamos deixar as 2 torneiras das 2 buretas abertas, para que o ar possa sair conforme a gente vai entrando com o líquido ali pelo funil de separação. E depois a gente vai fechando estas torneiras, controlar o nível, né? Nós temos que preencher o dispositivo, preenchendo com o líquido em questão todo esse tubo em H e todo o corpo das 2 buretas até que o nível esteja em 0, né? Nós devemos nivelar lá no volume de 0. E a partir disso, então, nós vamos fazer as medidas do volume de ar que vai ser formado ali, conforme dar início à eletrólise da água, né? Vocês lembram que da eletrólise da água no cátodo e no ânodo serão produzidos espécies diferentes, né? Vocês vão ter que entender isso aí, então, relembrar esse conceito para, através, então, aí do que é cátodo, do que é ânodo, vocês vão poder observar o volume de gás formado e arguir em cima da observação tanto do volume do gás formado quanto que tipo de espécie está sendo formada ali, né? Muito bem. Então agora o Rodolfo vai dar início ao preenchimento com o volume, né? Neste primeiro setup nós temos então eletrodos de platina-platina, né? E esta solução azul que ele está começando a colocar aí no funil, ela é composta por sulfato de sódio meio molar, tem o indicador aí verde de bromocresol, né? Temos ácido acético para acertar o pH em 4,5, e esse indicador ele tem uma função importante, né? Ele é azul e fica amarelo em pHs ácidos e azul em pH básico, né? Então vocês vão trabalhar com este conceito também. É muito importante que vocês tomem nota de todas as observações, né? Observem nos eletrodos se vai haver formação de algum gás, se não, se mudou cor, o que está acontecendo. Todas essas observações aqui devem ser consideradas na discussão nos respectivos relatórios. Muito bem, então vejam lá, o Rodolfo está aí preenchendo os volumes das buretas, né? Agora aqui nessa cena a gente já vê o líquido azul aí dessa solução chegando no bico das buretas. O bico das buretas invertidas está aberto para que haja saída de ar. Vejam que para ele fazer o líquido subir, ele tem que ir subindo a mão, né, levantando a altura do funil que está na mão dele. De tal forma que do princípio dos vasos comunicantes, ele consegue fazer com que o líquido dentro da bureta suba até o mesmo nível do funil, né? Uma vez que eles estão conectados. Então veja, ele no primeiro funil lá, ele acertou no 0, uma vez no 0 ele fechou a torneira. Agora vocês podem ver que movimentando a mão, olha, ele está movimentando a mão, só o outro, a bureta que está com a torneira aberta, é que a gente vê o volume mudando. A outra bureta ele já fechou, então já acertou o volume, e agora ele vai partir para a próxima bureta, já acertou o volume também, nivelando com o funil, e vai fechar. Fechou no 0. Nós estamos agora então prontos para começar o nosso experimento. Nós já temos agora as 2 buretas preenchidas, né, com o líquido, considerando o seu volume 0, né, que foi regulado pelo nível deste funil. Agora o Rodolfo já pode colocar o funil de volta.
né, como está fechado tanto lá nas as buretas quanto o nível do funil, não há mais comunicação entre esses vasos aí, portanto agora nós podemos dar início ao experimento, uma vez que a solução em questão já está preenchendo aí o frasco H e também as buretas invertidas. Muito bem. Na sequência agora vamos então iniciar a aplicação da corrente, né? Nós iremos ligar a fonte com uma corrente de 150 mA e vocês devem observar aí, conforme essa corrente atinge o valor, nós já começamos a observar a formação de bolhas, né? Vocês podem observar lá, olha, já vejam se a mudança de cor que vai começar a acontecer. Vocês vão conseguir arguir sobre essas mudanças de cores observadas em função do pH que está sendo formado em cada uma dessas lados do tubo em H. Lá em cima a gente já começa a ver a formação do gás, né? Ainda não há muita formação de volume ali, de volume de gás, mas já já a gente vai poder observar o volume do gás formado também, né? Então vejam, ele está acertando ali, mas nós já começamos a observar a partir do momento que inicia a aplicação da corrente, nós já começamos a observar bolhas sendo formadas em ambos os eletrodos, né? O cátodo e o ânodo. E também já começa a observar a mudança de coloração devido à presença do indicador que nós colocamos ali, o verde de bromocresol. Então esta mudança de cor, como vocês já devem imaginar, ela está indicando uma alteração de pH nestes dois eletrodos, né? Isso já nos dá uma indicação de qual deles deve ser o cátodo e qual deles deve ser o ânodo, qual deles está produzindo hidrogênio gasoso e qual deles está produzindo oxigênio gasoso. Muito bem, lá em cima nós vamos aguardar um pouquinho para a formação de mais gases. Vocês conseguem ver aí as bolhas subindo, né, pelas buretas e se acumulando ali no tubo da bureta invertida. Observem que já há um maior volume de gás formado na bureta da esquerda, que é a bureta que provém o tubo H na cor azul, né? Sendo que na direita está o tubo H que está com a coloração amarela. Então essa é uma outra observação, né? O tubo da direita, perdão, o tubo da esquerda, que é o tubo que está aí conectado com a solução ainda azul, é o que tem produção do maior volume de gás. Isso também é uma informação muito importante para vocês poderem colocar aí nos relatórios e discutir sobre isso. Então vejam, este tubo em azul, a solução em azul é que está produzindo o maior volume de gás. Se a gente observar aqui, a gente já começa a ver que a bureta da esquerda tem um volume vazio maior, indicando uma presença de mais gases ali, né? O nível que era 0, né, ele já está mais embaixo, indicando o aumento do volume do gás ali dentro. Muito bem. Nessa imagem é possível ver aí a formação de gás, né? Tanto aí no cátodo quanto no ânodo, né? Nos dois eletrodos. Muito bem, né? Agora nós vamos encerrar esse setup e vamos passar para o próximo setup e vocês então vão poder receber todas essas informações. Muito bem, nesse setup que nós vamos utilizar é o mesmo do experimento anterior, né? O tubo em H conectado e duas buretas invertidas de 25 ml. Aí embaixo os eletrodos conectados, né? Sendo que neste momento aí nós vamos utilizar eletrodos de aço inoxidável. Guardem esta informação, pois será muito importante para as discussões nos relatórios. E a solução de eletrólito que iremos colocar desta vez para investigar a eletrólise da água é composta por uma solução de NaOH 1 molar e etanol, né? Então é importante essa informação do etanol também. Vocês devem nos responder aí nos relatórios qual é a função deste etanol nesta solução de eletrólito aí, nessa solução de NaOH que estamos utilizando. Neste momento o Rodolfo então vai iniciar
o preenchimento do tubo em H e das duas buretas invertidas, fazendo uso do mesmo procedimento que nós utilizamos no primeiro experimento, né? Ou seja, é adicionada a solução problema e a solução que iremos realizar a eletrólise neste funil, o qual está comunicando aí com o tubo em H e também com as duas buretas, né? Lembrando que neste momento as duas buretas estão abertas para que conforme haja a entrada do líquido nas duas buretas, o ar vai podendo ser extravasado. O Rodolfo então vai aí através do nivelamento dos tubos da bureta com este do funil, vai acertar o menisco das duas buretas conforme feito no experimento anterior. Muito bem, então o Rodolfo já acertou o menisco das duas buretas, né? E neste instante nós vamos dar início à aplicação da corrente aí em torno de 150 mA. Observem que já começamos aí já começa a ver a formação de gás nos eletrodos, né? A gente pode observar também que aí o eletrodo da esquerda aparentemente aí é o que está com uma produção de gás em maior volume, né? O que já nos dá um indicativo aí se é o cátodo ou o ânodo, né? Aí ó, dá para a gente observar a formação de gás nos eletrodos de aço inoxidável. E nesse momento nós vamos mostrar para vocês como que está lá em cima a formação do gás, né? Muito bem, né? Nós estamos vendo aí a parte de cima, né? O bico das buretas, né? As torneiras das buretas. E a gente observa aí um fenômeno que não estávamos observando no primeiro experimento, né? A formação de espuma. Então vocês podem ver uma espuma aí sendo formada. Isso também deve ser levado em conta aí na discussão de vocês, né? Isso vai trazer inclusive uma das respostas que já fizemos no início da aula aqui. Observem o volume de gás que está sendo formado muito maior na bureta da esquerda em relação à bureta da direita, né? Esta é uma observação muito importante a ser considerada na discussão dos relatórios. Lembrando que a eletrólise da água produz gás hidrogênio e gás oxigênio. Agora, esse experimento, então, nós temos aí o tubo em H novamente, conectado, com as duas buretas invertidas, os eletrodos já ligados aí no inferior aí do tubo em H. Lembrando que nesse experimento nós temos dois eletrodos de chumbo, né? Diferente dos outros experimentos. E a solução em questão agora, o eletrólito que vamos utilizar para avaliar a eletrólise da água, é constituída de uma solução 10% de ácido sulfúrico. Muito bem, então o Rodolfo vai iniciar aí o preenchimento do sistema com a solução, utilizando o funil até nivelar os tubos com as buretas, né, o funil com as buretas, e acertar o menisco em zero nas duas buretas, para então darmos início ao experimento através da passagem de corrente. Muito bem, Rodolfo então já acertou o menisco, né, das duas buretas. E agora a gente vai dar início no experimento através da passagem de corrente aí no sistema. Já iniciou a passagem de corrente. Está acertando aí a amperagem. E agora a gente já começa a observar a formação de bolhas
nos eletrodos. Observem aí nos eletrodos, né, de chumbo nesse momento, a mudança de cor dos eletrodos, né? Então, eletrodos de chumbo, o da direita está mais com uma cor mais branca, né? O volume de gás observado nas duas buretas, né? Nós vamos passar para vocês os valores dos 3 experimentos. Lembrando que após a ligação da fonte, né, através da passagem de corrente, nós já começamos a observar a formação de bolhas e marcamos o tempo até que um dos lados da bureta estivesse com 20 ml de gás, né? Ou seja, a marcação estivesse aí em 5 ml, né? Considerando ali o volume morto da bureta. Então esses valores nós vamos passar para vocês, né? Qual o eletrodo que chegou primeiro no 20 ml e qual o tempo que ele levou para chegar até esse volume. Muito bem, então encerramos a prática e vamos encaminhar aí os dados das observações aí de eletrólise da água nas três experiências realizadas, né, com as diferentes soluções, com os diferentes eletrodos, e aí com posse das informações vocês estão aptos aí a elaborarem os respectivos relatórios.